Meu nome é Leonardo, nós somos de Fernandópolis, São Paulo. Meu é Ariane. Eu estudo em Fernandópolis, na verdade, mas não sou de lá. Eu fui estudar em Fernandópolis, né? Eu fui fazer a faculdade de medicina em Fernandópolis. E depois de 3 anos eu comecei a frequentar a Igreja Batista de lá. Aí a gente, assim, se conhecia, eu conheci ele lá na Igreja Batista, mas de ver, né? Só de ver. Não tinha nenhuma amizade, não tinha nenhum vínculo, assim. E foi passando o tempo, né? E assim, acabou que os nossos amigos, os mesmos amigos, foram se estreitando, né? Então a gente começou a andar no mesmo círculo de amigos. Mas assim, eu não gostava dele, eu tinha meio que antipatia por ele, não ia com a cara dele. Então, e ele, por causa da minha antipatia, não gostava de mim. Então a gente, assim, se cumprimentava, graça e paz, e tá bom, né? Mas não tinha nada demais, não olhei pra ele com outros olhos, né? E também, como eu percebia que a Ariane também, sabe assim, tinha aquele pé atrás comigo, então vamos dizer assim que eu ficava armado com ela também, com um pé atrás com ela. Mas assim, a gente sempre muito educado um com o outro, falando graça e paz e mais nada além do graça e paz. Até que em janeiro desse ano, assim, um menino sempre criado na igreja, escola bíblica dominical, por influência de amigos da faculdade, resolvi conhecer o outro lado, assim, como ir em churrasco, sabe, e assim, e passei uns 2 meses, assim, aproximadamente, meio que morno. Até que o Espírito Santo mesmo me incomodou, sabe, de estar voltando de fato, sabe, nos caminhos dele. Até que apareceu a oportunidade de ir numa conferência em Belo Horizonte. E aí que eu falei assim, não, eu quero que então que essa viagem ela mude a minha história mais uma vez, que eu volte ao primeiro amor. Então eu fui para essa viagem com o coração aberto para que fosse uma nova história na minha vida. Então nós fomos com o nosso pastor, né, para Belo Horizonte. Na verdade, assim, ele foi com um grupo com o meu pastor e eu fui com um amigo meu. Então a gente chegou em tempo diferente, né, no mesmo dia, mas em tempos diferentes. E aí, quando eu cheguei lá, todo mundo, a gente se encontrou e sentou lá na sala para bater papo, assim, tava o meu pastor, tava todo mundo batendo papo. Até que em uma noite eu tive uma infecção, né, no estômago. E assim, aí a gente tava com o nosso pastor também lá, e o pastor, assim, por direcionamento de Deus, pediu para que eu tomasse, orou comigo, né, e pediu para que eu tomasse um copo de água, que aquela água, ele ouviu do Senhor que aquela água seria para que me limpasse mesmo, e que seria a última vez que eu iria ao banheiro, sabe? E de fato, assim, tomei a água, sabe, depois da oração, e fui pro banheiro. Cara, aí a hora que eu... Assim, é uma experiência muito legal, porque dentro do banheiro, que a hora que eu levantei, assim, que fiz o que precisava ser feito, né? Que a hora que eu levantei, sabe, assim, dentro do banheiro, assim, a presença do Senhor foi muito forte. E, sabe, devo começar a chorar ali mesmo. E o Senhor, assim, quando eu já tava quebrantado, sabe, assim, cheio do Espírito mesmo, o Senhor falou pra mim que Ele honrava quem honrava Ele. E que eu precisava dar o meu testemunho na sala, lá, para que tinha bastante gente lá, assim, de bastante lugares do Brasil. E eu tava lá, né, na sala. E a Ariane lá, que era para eu dar esse testemunho lá também. Aí eu voltei chorando para variar, porque agora eu tô chorando. E aí eu cheguei lá e a Ariane tava lá. Daí ele contou o testemunho, e na hora que ele chegou, porque ele sempre foi muito brincalhão, né? E aí na hora que ele chegou assim, gente, eu tenho um testemunho pra contar. Aí ele tinha acabado de ir no banheiro, todo mundo sabia que ele tinha ido no banheiro, né? Vai ser bobeira, né? Daí ele começou a chorar. Aí eu acho que é sério, né? Ai, Deus falou comigo no banheiro. Aí ele contou, assim, todo mundo ficou impactado, assim, eu falei, nossa, né, que legal. E aí eu vendo ela falando pastor daqui, pastor dali, com esse sotaque dela. Aí todo aquele sentimento, sabe, assim, que eu tinha da Ariane foi se revertendo, assim, e começou a vir em mim, assim, a Ariane é pra casar. A Ariane é a mulher da sua vida, você vai casar com a Ariane.
E aquilo assim, e o Senhor casar com a Ariane, casar com a Ariane. Casar com a Ariane, vou casar com a Ariane, até que aquele sentimento em mim, sabe, virou assim, uma certeza enorme, sabe, assim, eu tinha convicção e certeza a partir daquela experiência com Deus ali na sala de que eu iria casar com a Ariane. E daí a gente foi embora, né? E lá na igreja, eu sempre estava acostumada dos meninos virem me contar, né, experiências, tudo. E então ele começou a me ligar pra contar essas experiências que ele tava tendo com Deus. Até então eu falei, ele tá me contando como todos os outros meninos me ligam pra contar, né? Só que aí eu comecei a perceber que ele tava me ligando demais, né? Aí até que ele comprou um celular e um chip, aí eu falei, não, eu acho que ele quer alguma coisa. Desde quando eu fui pra Batista, tudo, eu comecei a buscar muito, assim, de Deus, né? Então, sobre relacionamento, eu li muito. Até que, assim que eu entrei, quando eu fui pra Batista, eu li o livro, né? Agora sim, o noivo pode beijar a noiva. Eu li e decidi ali aquilo pra minha vida, né? E decidi também que eu não iria defraudar outras pessoas. Então, como eu não tinha nenhum olhar pra ele, não tinha, assim, nenhum sentimento por ele, eu falava assim, não, eu deixava bem claro. A partir do momento que eu percebi que ele tinha um sentimento, eu falava, da minha parte não tem nada, eu não vou te iludir, eu não quero te defraudar emocionalmente, né? Então eu sempre fui deixando isso bem claro, pra que ele não saísse machucado, né? Ninguém, na verdade. E aí ele falava assim, não, eu quero ser só seu amigo e tal. E ele me ligava pra conversar. Mas eu tinha certeza, entendeu? Não, eu tinha certeza, sabe assim, a certeza era tão grande assim que vamos supor, tem gente que não sabe se amanhã vai estar vivo. Não, eu sabia que amanhã eu estava vivo porque eu iria casar com a Ariane. Você tá entendendo? Assim, que a experiência que eu tive em Belo Horizonte foi massa. Até que assim, foi passando o tempo, né? Alguns dias, aí eu fui ficando, nossa, mas ele, né, tá diferente. Deus tá realmente mudando tudo. E aí eu peguei e falei pra ele que eu tava confusa, né? E aí ele pegou e eu falo que ele deu checkmate, porque ele falou assim, se você tá confuso, isso por telefone e tudo, né? Falei, se você tá confusa, vai orar, porque eu tenho certeza. Aí eu falei, uau, nasceu alguém pra mandar eu ir orar? Sou eu que mando o pessoal ir orar? E aí eu falei assim, não, então agora a gente tem que, né, eu tenho que buscar de Deus né, qual que é a direção. A gente foi orar e eu senti do Senhor, assim, de realmente orar, mas não ter vínculo com ele até que Deus desse uma resposta pra que não confundisse emoção, né, a voz de Deus, tudo, com aquilo que eu queria, né. E fui também, assim, investigando ele, assim, pelos lados, né, investigando, fui querer saber quem era, de onde veio, qual a família, e como que os amigos achavam, que os meus amigos mais próximos, que eram amigos dele também, achavam, né, dele. Foi muito legal porque o Senhor foi me mostrando, né? E aí, assim, fui orando e Deus foi falando, né? Deus foi trazendo, assim, as respostas e foi confirmando. Mas, assim, a gente sempre entendeu que a gente precisa honrar as nossas autoridades, né? E aí eu falei, quando a gente voltou a se falar depois do jejum, eu falei, ele já tinha conversado com o meu pastor, né? Ele tinha falado dos sentimentos dele pro meu pastor e o meu pastor abençoou, né? E aí eu falei assim, pra mim a maior assim, resposta de Deus vai ser a minha mãe, né? Se minha mãe autorizando, minha mãe falando assim, não, filha, pode namorar, pode entrar nesse relacionamento, né? Como assim, eu tinha a certeza no meu coração, assim, do Senhor tão grande que quando eu fui falar com ela, ela tava até com uma faquinha assim, ó, me olhando, mas brincando, sabe? Com uma faquinha me olhando assim. Aí mas assim, eu falei, não, ó, Fátima, o negócio é o seguinte, eu vou casar com a Ariane, sabe? Já em vez de pedir em namoro, eu já pedi em casamento ali mesmo, falei, não, nós vamos casar, sabe? E assim, o legal é que pôs a faca na mesa, sabe? E abençoou a gente mesmo, sabe? E hoje ela fala que gosta muito de mim. Depois a gente conversou nós juntos fomos até o nosso pastor, né? E aí a gente conversou, ele orientou, ele perguntou como é que ia ser o nosso namoro, né? Aí foi legal também a questão de que, assim, eu nunca tinha namorado, né? E tinha decidido aquilo no meu coração muito antes, né, do Léo aparecer. E o Léo já tinha namorado, né, dentro da igreja, mas não tinha sido um relacionamento em santidade, né? E aí quando eu falei pra ele, ele não vai, né, não vai querer e tudo, mas eu vou ser firme, porque é o que eu quero, vamos descer, né? E ele na hora, ele falou, não, a gente vai fazer do jeito, né,
o que você, né, tá falando, o que você quer, eu acho muito legal. E eu falei, mas eu quero que você conheça isso, porque eu não quero que seja uma imposição minha, mas eu quero que você decida junto comigo isso, né? E aí mandei um monte de vídeo, o livro, né? Agora sim o noivo pode beijar a noiva, para que ele entendesse, né? Aquilo que a gente tava começando a viver. E o mais legal de tudo, pra mim, é as nossas experiências com o Senhor, assim, né? De sentir a presença dele nas nossas orações. A gente decidiu, assim, orar e jejuar, aumentar a nossa intensidade com o Senhor, né? E orar junto. Orar junto. E durante a semana a gente ora. Na segunda e na sexta a gente tem um momento juntos na igreja. A gente jejua nesse dia e ora junto, né? E aí, assim, nesses momentos a gente tem tido uma experiência muito grande com o Senhor, né? Dele falar mesmo, dele responder, né? E da gente sentir a presença dele e assim, da gente contar o nosso testemunho para outras pessoas, né? E da gente ir em outros lugares, outras igrejas, assim, sabe? E o Senhor se manifestar lá, tudo. Então, de casais virem pedir pra gente orar com eles. Então, é tudo assim, é novo, mas é muito, 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 muito legal, assim, essa experiência, sabe? E aí, às vezes, assim, a gente olha um pro outro e fala assim, não, vale a pena, assim, viver em santidade, vale a pena a gente tá pagando esse preço pra que a gente esteja vivendo tudo isso, né, que o Senhor tem derramado, assim, sobre as nossas vidas. E, assim, o legal é que isso tudo mesmo, que vale a pena mesmo, assim, pelas experiências que nós temos juntos, sabe? De, assim, toda segunda e sexta-feira, quando a gente tá orando junto ali, a gente em jejum, a presença do Senhor se manifesta mesmo, assim, de maneira assim, da gente ter visões e sensações junto a mesma visão, sabe, simultaneamente para nós dois, sabe? Teve uma em que nós dois sentados assim, no último banco da igreja, sabe, eu tive a sensação de que a Ariane estava passando, vestida de noiva, sabe, eu dei até aquela inclinada assim para ver ela de costas, sabe, entrando no altar. E eu falei assim, amor, acho que nós vamos casar nessa igreja. E aí, conforme eu tava tendo a sensação, ela tendo a mesma sensação dela entrando de noiva, sabe? Ela já me olhou assim, sabe? Então, assim, nós estamos assim, tendo muitas experiências. Eu tava em Bauru, ele tava em Fernandópolis, eu tava fazendo alguns estágios lá. E aí eu fui pra igreja, né, tudo. E ele também. E lá o Senhor ministrou assim, que a gente precisava ir um pouco a mais. No sentido assim, a gente tava orando, jejuando, mas existia assim um pilar que tava faltando, né? E aí o Senhor ministrou que era o pilar da oferta como casal. E aí a gente, assim, eu ouvi isso, né? E Deus colocou um valor no meu coração. Aí eu cheguei em casa e a gente foi se falar no telefone, aí eu liguei pra ele e tudo. E aí eu falei da pregação pra ele, né? E aí eu falei assim... E Deus falou nesse sentido da gente ofertar como casal, né? Não assim, além dos nossos dízimos e ofertas, como casal, né? Abençoando, ofertando. E ele falou que assim, que não é um dinheiro que... Não é um valor que é destinado sempre pra mesma coisa. Mas todo mês ele iria mostrar pra gente pra onde iria, né? Esse valor. Aí na hora o Léo falou assim, nossa, Deus tá falando isso comigo e o valor é tal. E era o mesmo valor que Deus tinha colocado no meu coração, assim. Aí eu falei, uau, sabe, de Deus! Porque eu tava com medo dele não aceitar o valor que Deus tinha colocado, sabe? Mas Deus já tava ministrando nele, assim. E desde então, de Belo Horizonte até hoje, assim, nós temos orado, buscando um direcionamento do Senhor em relação à data do nosso casamento, e que nós já temos colocado que desde cerimônia até festa, tudo assim, nós queremos que o nosso casamento seja um culto de ação de graça, sabe, ao Senhor, assim, em agradecimento mesmo a tudo que Ele está fazendo, sabe, nas nossas vidas. E assim, e como nós temos buscado muito, assim, em relação ao nosso casamento, tudo numa sexta-feira em que nós estávamos orando junto, o Senhor já começou, assim, nós, para variar, jogado no chão, orando, sabe? E o Senhor começou a trazer imagens, sabe, de Belo Horizonte, mais uma vez, e falando que a data do meu casamento estava relacionado com aquela viagem, com tudo que tinha acontecido naquela conferência. E nós estamos, sim, ansiosos, muito ansiosos, assim, porque o Senhor tem falado para nós, assim, que Ele está abreviando nossos dias.
E assim, a gente que realmente quer que tudo seja pro Senhor, sabe? Porque se a gente chegou assim até aqui, se a gente tá vivendo tudo isso é porque Ele, né, nos permitiu. Teve um momento muito legal do nosso relacionamento em que eu achava que a gente não ia conseguir, sabe? Tudo que a gente tava se propondo, né? E ali, assim, comecei a chorar e me derramar, e o Espírito Santo veio com a presença dele falando que ele nos ajudaria, né? Que seria ele que seria, né, a pessoa mais importante do nosso relacionamento. E assim, cada detalhe que a gente tem visto na nossa vida é por causa dele, né? Então se a gente tá conseguindo ter um relacionamento em santidade hoje, é porque o Senhor, o Espírito Santo tá nos ajudando, tá nos fortalecendo, tá nos mostrando que realmente vale a pena, né? E a gente tá muito feliz, porque a gente não vê só a felicidade em nós, mas em todos os nossos amigos, em todos os nossos familiares que estão tendo a oportunidade de viver esse relacionamento junto com a gente, né? Que é viver em santidade, então vale muito a pena. Não, bebê, você fechou com tudo, hein? Fechou com tudo. Nossa, que é isso? Nossa! Que é isso, gente?